o Supremo Tribunal Federal aguarda a defesa de Jair Bolsonaro e de mais 7 réus para marcar o julgamento por tentativa de golpe de Estado. Vamos a Brasília, ao vivo, o repórter Pedro Nascimento tem mais informações. Ô Pedro, após as alegações finais da Procuradoria-Geral da República, os acusados ainda podem se defender pela última vez? Bom dia. Exatamente, Eustáquio, bom dia para você, para a Cátia e para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa quarta-feira. Bom, esses são os prazos para as alegações finais, né? Essa é a última etapa antes desse julgamento chegar à sua fase final, que é a parte em que o ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal vão decidir se os réus são culpados ou inocentes e também definir a dosimetria de pena. O primeiro a se manifestar, né, nessas defesas que estão sendo protocoladas agora no Supremo Tribunal Federal será o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que tem um acordo de delação premiada fechado com a Polícia Federal. Ele tem 15 dias para se posicionar a respeito dessa defesa, né, de como é que ele vai se defender dessas acusações que foram imputadas pela Procuradoria-Geral da República. Depois desse prazo do Mauro Cid, ele que vai ser o primeiro, os outros 7 réus dessa primeiro núcleo, né, da ação penal, eles também terão 15 dias em prazos, né, consecutivos, ou seja, um de cada vez, para ir apresentando aí as suas alegações com relação a essa defesa sobre o que foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República. Por que esse prazo ele é corrido? Porque um dos acusados, o general Walter Braga Neto, que é ex-candidato à vice-presidência e também foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está preso. Então, quando há alguém preso, o prazo para esses recursos ele corre mesmo contando fim de semana, feriado, domingo. E então, esse prazo é um pouco mais rápido para o Walter Braga Neto. Após receber essas defesas, o que acontece? O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, ele deve elaborar o seu voto, né, o voto do relator, e liberar esse caso para julgamento na primeira turma, formada, portanto, pelos 5 ministros. A expectativa é que esse julgamento ocorra, portanto, em meados de setembro a outubro. Isso a depender da data que será liberada para o julgamento na primeira turma. Mas é a previsão, inclusive, oficial do Supremo Tribunal Federal, entre setembro e outubro, esse julgamento. Lembrando que a PGR está pedindo a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, outros crimes também, inclusive formação de organização criminosa armada e também outros golpes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. São 43 anos de pena que foram pedidos pela PGR. E, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem falado a respeito dessas acusações. Ontem ele concedeu uma entrevista à CNN e a gente vai ouvir um trechinho onde ele fala dessas acusações da PGR. Eu estava no Brasil, Rio de Janeiro. Tá certo me colocar no Rio de Janeiro? Eu estou nos Estados Unidos. Tá certo isso? Não tem nada pessoal meu, não. Quando começou a anistia lá atrás, a primeira proposta, quiseram botar na proposta a anistia das inelegibilidades. Falei, não, é só pessoal do Rio de Janeiro. Repito para vocês, no relatório da Polícia Federal, ela não me coloca no Rio de Janeiro. Quem me coloca é o PGR Gonet. É justo isso? Bom, a gente ouviu, portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só para a gente poder finalizar, lembrando que o procurador-geral Paulo Gonet denunciou o Bolsonaro e acusou ele de liderar e de ser o principal beneficiário da trama, usando a máquina do governo para atacar as instituições, espalhar desinformação e tentar se manter no poder, mesmo após a derrota nas eleições de 2022.